algo surpreendentes. O meu convidado, Pedro Santana Lopes, é o comentador das segundas-feiras. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao CM Jornal. Temos hoje 4 temas para aqui conversar e vamos começar por Sócrates na RTP. Um velho adversário de debate também na RTP. Sim, fizemos 2 anos, julgo eu, aos domingos. Há quem diga que foi o Pedro Santana Lopes que o lançou como figura muito conhecida. E eu devo dizer, não sei se há uma vez falei disso em televisão, quer dizer, muito conhecido, ele já era ministro e tinha participado no programa. Agora, lançamento para primeiro-ministro, eu lembro na altura o Dr. Durão Barroso, outras pessoas diziam muita vez, eu estou mesmo a ver que o próximo primeiro-ministro do PS é o Sócrates, com esses debates ao domingo, isto para falar coloquialmente, como falávamos na altura. Eu lembro de ter dito, olha, se for, é porque nós fomos piores do que ele e, portanto, é porque correu mal. Ele já tinha participado num programa na SIC com o Daniel Pereira Carvalho e o Paulo Portas, um debate moderado pela saudosa Margarida Amarante. E, portanto, quando o Emílio Rangel me foi convidar, já era o nome dele que estava um bocado em cima da mesa. Mas, enfim, agora volta. Eu acho que ele tem todo o direito a voltar, embora há uma coisa que eu acho que ele peca, e temos que lhe dizer, é que aquilo que tinha sido bonito e que não há hábito em Portugal é um primeiro-ministro perto das eleições vai para o Parlamento. Acho que não é bonito um primeiro-ministro perder as eleições, dizer agora renunciou ao mandato, ele renunciou imediatamente em 23 de junho, as eleições foram a 5 de junho, depois ir para Paris, depois estar a trabalhar, que tem todo o direito, para uma empresa de produtos farmacêuticos, ou seja o que for, aparece e depois de repente, ao domingo, está ele a comentar o que se passa no país, quando durante estes 2 anos, com o país em situação de emergência, não estou a dizer sequer que a culpa foi dele, nem entra aí, até porque não foi toda. Não sou desses que só sabem ver de um lado. A culpa, estávamos em crise também externa, 2008, subprime. Agora, não é normal uma pessoa ter ambiente para arrancar assim do seu país, deixar as funções de primeiro-ministro e viver para o estrangeiro sem que haja uma grande questão nacional. Porquê? Foi para o exílio? Não foi. Antes, os primeiros-ministros podiam sair e ir para o exílio porque eram perseguidos no seu país. Não era. Agora, eu devo dizer que acho que a culpa nisto não é só do engenheiro Sócrates, esta é a mentalidade portuguesa, até porque há muito esta ideia. Um primeiro-ministro perca eleições, um líder de partido perca eleições, tem que sair. Veja Rajoy em Espanha. Rajoy ninguém o tirou de lá. Ele disse, não, eu perco eleições, mas eu fico cá, porque eu quero ganhar para a próxima. E ficou. Em Portugal, como sabemos, quem perde sai. Mas, e se ficasse no posto, continuava na Assembleia. Mário Soares, em 80, perdeu para Sá Carneiro, continuou líder do PS, foi para o Parlamento. Depois dele, eu fui o primeiro ex-primeiro-ministro que foi para o Parlamento. Lembra-se que até fui líder parlamentar em 2007, Mas isso legitimaria, se ele tivesse feito para a RTP, acho que era mais bonito. Eu não ponho questões de legitimidade, atenção, dele fazer comentário político, era o que faltava, sou ex-primeiro-ministro, estou aqui a fazer comentário político, outro dia estava a ouvir um programa sábado à noite, uma data de pessoas a comentarem, a fazer elas próprias comentários, uns diziam que ele tinha direito, outros que não. A questão que se põe também aqui é do canal público de televisão. Porque o argumento que é dado é o das audiências. Muito bem. Mas então, desculpa lá dizer, então estão a dar razão a Miguel Relvas. Então que se privatize a RTP. Então se o argumento é o das audiências, então voltamos à mesma questão de sempre. Então que sentido é que isso faz? Eu estou a dizer lá à vontade e não tenho problema nenhum em revelá-lo. Fui também aqui há pouco, antes de vir para aqui, há uns meses, um dos convidados pela RTP para fazer lá comentário, uma vez por semana, sozinho, em debate, e não fui. E acho que ele tem o direito a ir, como tem o direito a ir outros. Acho é que não pode haver confusão sobre, de facto, a situação em que as pessoas estão, o estatuto em questão. E não vejo problema nenhum, como digo, seria muito mais bonito se ele tivesse estado estes 2 anos no Parlamento, a dar a cara. Eu fui para o Parlamento e era líder do partido Marcos Mendes, já não era eu o líder. E depois entrou Luís Filipe Neves, José Sócrates podia estar no Parlamento com António José Seguro, líder do partido. Mas quem devia ter continuado, em minha opinião, a ser líder do partido, era ele, José Sócrates. Está a ver? Esta coisa das pessoas perderem as eleições e terem que sair, eu acho que não faz... Eu já dizia isto antes de as ter perdido em 2005. Há quem diga também que José Sócrates, em vez de ir fazer um comentário, vai sim fazer política. E levantam mesmo a ideia de que o seu alvo, mais do que o PSD, será também António José Seguro. Concorda com esta ideia? Custa-me a crer, mas não sei bem o que é que José Sócrates quererá. Há quem diga, Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, dizia outro dia,
José Sócrates quer ser candidato, quer marcar já António Guterres, António Costa. Eu estou convencido que José Sócrates nunca pisará António Guterres. Nunca se chegará à frente se vir que António Guterres, que foi seu primeiro-ministro, Sócrates foi membro de vários governos, de António Guterres, como sabemos, se Guterres avançar, José Sócrates nunca quererá ser candidato presidencial. Contra Guterres? Não acredito nisso. António Costa está mais chegado aos socratistas hoje em dia, aos socráticos, hoje em dia. Agora, eu acho que José Sócrates não deve ter objetivos políticos definidos neste momento, como ninguém pode ter. Tudo o que siga a esse propósito é conversa. A política hoje em dia anda a uma velocidade tal que ninguém pode fazer planos a 2 ou 3 anos. Há uma coisa que tenho a certeza. Ele aceita voltar ao comentário político quando sobem de intensidade os rumores sobre o possível fim de um ciclo, da possível queda do governo. E, portanto, da possível formação de um governo ou de iniciativa presidencial, que é difícil, mas um governo de base partidária maior. Ou seja, aí o Partido Socialista poderia ir para o governo. É um cenário que não devemos excluir. No caso de sair do Tribunal Constitucional, uma decisão muito complicada para o Executivo. 400 milhões de euros, que implique uma reformulação do orçamento de 400 milhões de euros ou de 1.200 milhões de euros. Porque lembremos uma coisa, este orçamento que está em vigor já é um plano B. Lembra-se? A versão inicial era o subsídio de férias, o subsídio de Natal. Depois, com aquela decisão do ano passado do Tribunal Constitucional, o Governo mudou para o plano B, que já fez moça na coligação. O CDS indisposto, depois veio a TSU. Tudo isso já eram reações à decisão do Tribunal Constitucional. Portanto, neste momento, uma decisão do Tribunal Constitucional em cima da exigência dos 4.000 milhões de euros da Troika, não vejo onde o Governo consiga ir buscar. Há outros comentadores... Isso forçaria uma remodelação governamental apenas ou mesmo à queda do Governo? Não. Eu acho que não é mesmo, mas quer dizer, eu acho que há o perigo da queda do Governo no caso da decisão do Tribunal Constitucional ser muito complicado. Não é por, como é que eu lhe ia dizer, não é por receio do Governo, é por impossibilidade. Vamos lá ver, o Governo... Ao fim de 2 anos, é evidente que o Governo está um pouco escutado. 2 anos de governação numa situação destas... Nestas condições? É muito tempo. É muito tempo. São situações muito difíceis. E a maneira como o Governo tem conduzido o seu trabalho, ainda mais difícil torna essa subsistência. E com isto, ouça, eu não estou a criticar o Governo. Não, em linhas gerais, tenho defendido consideravelmente o caminho de coerência que o Governo defendeu. Não concordando com a desconsideração a que a minha opinião remete muitos aspectos da atividade económica, não concordando com a persistência no IVA da restauração, aspectos mais gerais ou mais específicos. Mas não estou a dizer isto por crítica ao Governo. Agora é um facto que sentimos todos estar a chegar ao fim de um ciclo. Eu, noutra estação onde estava antes do CMTV ter iniciado funções, falei muita vez, na prova dos 9, no enigma político do primeiro trimestre. Quando chegássemos a 31 de março, provavelmente as coisas estariam mais claras. Desde o ano passado falo nisto. Vamos ter a execução orçamental do primeiro trimestre, vamos ter a decisão do Tribunal Constitucional. E sempre entendi que aí as coisas se iam clarificar. E o que sinto é que o Governo dá sinais de já ter muita dificuldade em ultrapassar este ciclo. Porquê? Porque também o parceiro de coligação volta a agitar-se. Sim, Pires de Lima, suponho que está a falar da mesma coisa que eu. Pires de Lima sugere uma remodelação. O que é que acha sobre isso? Há também a moção de censura que António José Seguro vai lançar, não digo a data, deve andar à procura do timing perfeito. Mas se o Governo se remodelasse agora, não acha que poderia tornar-se sólido o suficiente para suportar a execução orçamental do primeiro trimestre e eventualmente um chumbo? Acho que sim. Acho que com toda a franqueza que sim. Se o Primeiro-Ministro se dispusesse a fazer essa mudança, tem 3 alternativas, de facto. Ou a saída, portanto, apresentar a demissão, ou uma remodelação profunda do Governo, ou uma remodelação considerável do programa de atuação. As duas coisas não estão ligadas? Estão, mas é que ter conseguido um acordo muito significativo com a Troika, neste momento, ainda não parece certo. E não parece porquê? Porque a Troika também está à espera de ver o que acontece, nomeadamente a decisão do Tribunal Constitucional. Portanto, se o Primeiro-Ministro optasse por mudar o seu governo e por anunciar alguma mudança de ritmo, de cadência, de orientação, de importância à economia, as pessoas sentirem assim, não, os erros que se cometeram neste primeiro ciclo, que todos os cometemos, o Primeiro-Ministro quer corrigi-los.
Ou seja, agora vai puxar mais pelo crescimento, pela economia. Vamos tirar até a palavra erro. Aquilo que correu menos bem, o Primeiro-Ministro quer corrigir. Que atenção, a execução orçamental de fevereiro mostra que o que aumentou muito foi a despesa, as prestações sociais. A receita nem se portou mal. E, portanto, não vamos atirar... Principalmente o IRS, porque entrou em vigor a... Entrou e o Governo socorreu-se mais do IRS, que é o imposto mais fácil. O direto já não caiu na ratoeira do ano passado e para os outros são mais do IVA, que são mais incertos. Portanto, aí eu considero que sim, se o Primeiro-Ministro fizesse uma boa mudança. Devo dizer que o CDS, ao fazer isto, o que é que quer? O CDS quer que saiam esses ministros. Mas o Primeiro-Ministro, em princípio, quando alguém fala nisso, é muito difícil um Primeiro-Ministro ir a reboque de sugestões de remodelação. E, portanto, neste momento estamos a assistir a várias jogadas num tabuleiro de xadrez, que eu não gosto. O Dr. Paulo Portas foi para o Japão, ou vai para o Japão amanhã. Não acha que, de algum modo, o PS deu sinais já mais do que uma vez, e aqui teve a entrevista a António José Segura na semana passada. Eu vi. E mostrou... Bem, insistiu com ele sobre a moção de censura. Exato. Insistiram. Sem resultado. Mas uma das coisas interessantes do que ele disse foi que não excluía uma hipótese de se coligar com o CDS-PP. Acha que esta questão de Pires de Lima ter surgido da Comissão Política será, de algum modo, também pode ser lido assim, de Paulo Portas mostrar que se houver um cenário de eleições poderia estar aberto... Se não tivesse maioria absoluta, poderia estar aberto no sentido de se distanciar deste governo desde já? Sim, eu ainda não sei se seria com Paulo Portas. Por informações que vou tendo, não sei se seria com Paulo Portas num cenário deste. Já estamos a especular muito, mas poderia ser com o CDS seguramente. Não quer dizer que Paulo Portas não estivesse de acordo. Mas eu estou convencido que Paulo Portas vai encerrar com este governo a sua experiência em governos, em coligações governativas, pelo menos para os próximos anos. Agora, Paulo Portas ficou de apresentar o documento da reforma do Estado, como se lembra. Vai para o Japão agora até ao final da semana. O documento ficou a ser apresentado no princípio de abril. Paulo Portas levou uma primeira versão de 3 mil milhões de euros à Troika e a Troika torceu o nariz, como foi dito. E, portanto, está para sair a decisão do Tribunal Constitucional, a execução orçamental de março, e vamos ver se Paulo Portas chega a apresentar o documento sobre a reforma do Estado. Se o Governo não continuasse, ele não precisava de apresentar, como diríamos de lá para ali, o documento. Mas, como o Zé Carlos Castro sugeriu, se o Primeiro-Ministro disser, não, vamos para um novo ciclo, um refreshment do Governo, aqui um novo elan, Paulo Portas a apresentar, em nome do Governo, essa proposta de reformulação do Estado, aí o Governo podia ter, de facto, mais tempo e ganhar o direito a essa nova fase. De outra maneira, acho que é muito difícil. Sente-se, nas conversas às vezes até com membros do Governo, sente-se nos corredores do gabinete. Quem disser o contrário está a faltar à verdade. Aliás, alguns órgãos de comunicação têm-se dado eco disto. Estamos a chegar ao fim do ciclo. 31 de março, a Páscoa, com o devido respeito pelos temas religiosos, vamos ter a Sexta-feira de Paixão e depois a Ressurreição, não é? Vamos ver se este governo não chega, de facto, à paixão e, portanto, à morte na cruz. E se chegar, está perto do fim do ciclo, se há ressurreição neste governo. Eu não estou a dizer que ele está morto, mas está ferido. Está muito ferido. E estou convencido que o Primeiro-Ministro tem essa noção perfeita de que o governo precisa desse... ou novo tempo, ou então não pode continuar. Há alguma pessoa no CDS-PP que possa vir a substituir Portas, como seguindo um bocado a sua linha de raciocínio? Sim, ou Pires de Lima ou Nuno Melo, apesar de haver outros candidatos. Pires de Lima normalmente está no epicentro destas movimentações do CDS para fora dos acordos em que está. Eu dou-lhe um exemplo. Já em 2005, 2004, 2005, eu estive para fechar um acordo de coligação com Paulo Portas para irmos às legislativas em coligação. Fechámos a hora de almoço à noite, depois de uma reunião com Pires de Lima. Eu sei que Pires de Lima teve aí um papel, desmanchou-se o acordo de coligação. Pires de Lima é um homem com força, com poder. Suponho que aconteceu também com Marcelo Rebelo de Sousa, não foi? Aconteceu também, exatamente, em 1999, 2000, aconteceu esse desmanchar da coligação. Portanto, o PSD, ou PPD-PSD, já sabe que o CDS-PP é assim. Mas pronto, não há outro parceiro de coligação. Não estou a dizer que seja mau ou bom. Agora, que este é um comportamento cíclico do CDS-PP é um facto. Dizer assim, mas não tem razão, o país não está mal. Tem, o país está mal. Agora, quando se é parceiro de coligação, reunir-se numa comissão política e vir dizer, olha, deve ser aquele ministro e aquele, que são colegas do líder do partido em Conselho de Ministros. É muito complicado para continuar o mesmo Conselho de Ministros. Para diante, está a ver? Olharem uns para os outros, está ali o Ministro dos Negócios Estrangeiros, está ali o Ministro Adjunto, ao outro lado do Primeiro-Ministro, dizer assim, eu defendo a tua saída.
Como é que é? Está a ver? Ambiente difícil. Seria o mesmo José Cascais dizer assim, eu não gosto de você esteja aqui a comentar. Ou dizer assim, eu não gosto de você seja o locutor. Está a ver? É ambiente pesado, não é? É ambiente pesado, exatamente. Não se diz, mesmo que se pense. No meu caso não penso, no seu espero que não também. Claro. Crise no Chipre já era tema, já na semana passada era um tema de grande atualidade e agora confirmou-se, o Chipre acabou por ceder de algum modo. Sim. Acabou por aceitar ou fazer um acordo com a União Europeia para ser resgatado. O que é que pensa disto, Pedro? Olha, duas ou três questões. Primeiro, acho que as pessoas estão assustadas em relação à semana passada. O Zé Carlos já se perguntou, mas acha que isto pode ir para outros países? Isso não acredito. Toda a gente quase disse que não, o Ministro das Finanças também. Bem, hoje o Presidente do Eurogrupo diz Selblom, o tal que tem um nome muito complicado, o Ministro holandês das Finanças, veio dizer, atenção, nós não pagamos mais recapitalizações de bancos. Portanto, quando houver problemas no sistema financeiro, os senhores vão ter que chamar os acionistas, quem tem obrigações do banco, e vão ter que dizer, olha, como é que é? Temos que recapitalizar o banco. Os senhores, desculpa a expressão, chegam-se à frente? Não chegam? Então, olha, é o fim do banco. Na prática quer dizer o quê? Não iam pagar mais BPNs, se quiser, os contribuintes. E quem é que diz isto? Quem é que inspira o ministro holandês, o presidente do Eurogrupo? A senhora Merkel. A senhora Merkel tem eleições em setembro e temos que viver com esta maçada este ano. Ou seja, a Europa está a pagar o preço da senhora Merkel ter eleições em setembro. Temos que viver com isto, porque ela o que quis dizer foi, atenção, contribuintes alemães, nós não vamos pedir aos contribuintes europeus para pagarem mais problemas de bancos em lado nenhum. Como sabe, já houve alguns bancos em Portugal que tiveram injeções de dinheiro do Estado, ou obriga até... Sim. Pronto, sabemos quais foram. Havia 12 mil milhões disponíveis. A questão é saber se o dinheiro que entrou nesses bancos chega ou não chega, aqui e noutros lados da Europa. E o que neste momento está em cima da mesa é se o modelo de facto de Chipre pode ser aplicado noutros lados ou não. Mas Pedro Santana Lopes, diga-me, não acha que de algum modo... O Presidente do Eurogrupo fez um comunicado ao fim da tarde a dizer que não. O modelo de Chipre não iria ser seguido noutros lados. Mas o que é não hoje, amanhã pode não ser. Não. Ele já abriu a porta. Já abriu a porta várias vezes. A questão é, diga-me, não acha que se está a perder aqui o princípio de solidariedade europeu neste aspecto e que isso pode pôr em risco a União a 27? Já para não falar da zona euro, claro. Acho que tudo isso está em cima da mesa. E Chipre vem pôr isso em cima da mesa. Vem pôr isso tudo. Olha, os russos, que eu não acredito se vão ficar por aqui. Imagina o que é, neste momento, tem 30% dos seus depósitos, milhares de milhões de euros, a voar para pagar até 5,8 mil milhões de euros do resgate da União Europeia. Mas o que é facto, também podemos dizer isso, é que dinheiro não vem de mais lado nenhum. Foram à Rússia e a Rússia não pagou. Até agora foi só a União Europeia que disse que pagava. Mas vamos ter os russos em cima da mesa, vamos ter a questão do euro. Porque isto de Chipre e do sistema financeiro, e os russos dizem com razão, está bem, o sistema financeiro em Chipre é 8% do PIB de Chipre. Então é no Luxemburgo. Então é a Malta, em que é para aí 20%. E vocês intervêm no Luxemburgo, está a ver? Portanto, não intervêm. E o sistema financeiro... Agora, a natureza dos capitais que lá circula é com certeza consideravelmente diferente. Mas isso vai estar em cima da mesa. Vai estar em cima da mesa o euro. Havemos ter ocasião de falar disso aqui muitas vezes. Mas eu acho que está em cima da mesa para Portugal. E vai estar em cima da mesa para Portugal. Não é a primeira vez que o digo ou que o dou a entender. O Dr. Ferreira do Amaral, já falei nele a semana passada, é muito perentório este propósito. Diz que Portugal tem que sair do euro. Eu acho que a questão se vai pôr. É muito duro. É muito difícil. Mas essa falta de solidariedade europeia vai ser cada vez maior. Porque a Europa hoje em dia padece deste problema também. É que tem dirigentes não eleitos a decidirem questões muito importantes. Quando você tem a Comissão Europeia, o Conselho Europeu, em que eles se reúnem não como eleitos, a decidir taxar depósitos. Não se taxou depósitos assim nem em Portugal depois no verão quente. Nacionalizou-se, fez 30 por uma linha, expropriou-se, ocupou-se, mas os depósitos sagrados. O que está posto em causa aqui é a essência, a natureza do sistema financeiro. Imagine famílias que têm poupanças de uma vida toda, nos bancos. Podem ter 20 mil euros, 30 mil euros, 50 mil euros. Então levam-lhes 30%. Está a ver? E, portanto, a União Europeia tinha que ser clara quanto a isto. Dizer, isto não acontecerá em mais lado nenhum. E estas declarações hoje vêm abrir a porta. Cá não há tantos capitais russos, ou Espanha, ou Itália. Mas sabemos lá será a mesma razão. Portanto, a Europa, como disse o Presidente da República, anda a brincar com o fogo.
anda a caminhar por caminhos perigosos. O que não quer dizer que eu não concordo que os contribuintes não têm que pagar os problemas dos bancos. Mas os depositantes é que não podem ser traídos na sua confiança. Há aqui valores a conciliar sobre os quais a Europa tem que ser clara. Lembra-se com certeza, Pedro, que antes da decisão, ou antes do acordo ser firmado, e quando o Ministro das Finanças se deslocou à Rússia, aparentemente à procura de uma alternativa, Angela Merkel fez uma declaração quase que ameaçadora, a dizer aos cipriotas para não brincarem com coisas sérias, uma coisa deste género. Aí entra o gás, entra muita coisa. Aí entra coisas que vão além do sistema financeiro em crise de cipriota. O que está avaliado, julguei, em cerca de 400 mil milhões de euros, o que está neste momento de jazidas de gás ali em Chipre e ali no seu subsolo, motiva as maiores movimentações hoje em dia e continuará a movimentar. E só uma muito pequena parcela é que já está dada em concessão. Portanto, Chipre vai ser um foco, ainda por cima com a questão grega, a questão turca, tudo, vai ser um foco de tensão e, oxalá, quando começaram guerras na Europa, nunca sabia para onde é que elas iam começar. Houve um dia que foi um território mais austríaco, outro mais polaco, outro mais... Às vezes, nunca sabe onde é que começa. Surpresa, não é? Vamos ver. Veja o que representa. Aquelas entidades russas, neste momento, verem 30%, nem sabem quantos milhares de milhões de euros voarem. Pura e simplesmente voarem e ficarem sem eles. Eu não acredito que isto fique assim. Custa muito a crer. Portanto, acho que a União Europeia tem que ser clara. No que admite, faz falta uma reunião a nível mundial. Eu digo isto, você viu aquele documentário Inside Job, que passou ainda, que eu já apelei, as pessoas deviam ver tudo isso. O sistema financeiro mundial continua sem redefinir as suas regras de forma muito clara, para dar confiança às pessoas. E quando houver uma conferência estilo Bretton Woods, todo o mundo reúne e dizer assim, olha, na banca é possível isto. Não são possíveis subhipotecas ou hipotecas de segundo grau, ou terceiro grau, ou comprar... As regras claras. Mas, no entanto, há bancos à procura de uma nova bolha, não é? Parece que sim. Não ficaram satisfeitos com a outra. E, portanto, E é por isso que eu digo, a banca deve estar a viver momentos de profunda reflexão, para além das dificuldades que passa e das aflições que está a passar. Mas isto está a passar a nível da Europa, dos órgãos decisores da Europa e de Chipre. Oxalá não gere também, temos que falar nisso, uma fuga de capitais muito complicada. As bolsas hoje à tarde, a banca veio por aí abaixo. Sim. Veio por aí abaixo, quer dizer, baixaram 3%, 4%, os títulos... Que é considerável. Que é considerável. E quanto de manhã as bolsas tinham comportado bem. Está a ver com a resolução do problema de Chipre. Vem falar este senhor, diz isto, bumba. E da banca veio por aí abaixo. Portanto, é nesta conjuntura toda que a difícil situação de Portugal se move, e do Governo português, e do Tribunal Constitucional, e do CDS, e Paulo Portas, mais as exigências, e a execução orçamental de março, e a troika, o senhor, como é que ele chama, Salicé, a dizer, olha, isto, o remédio não deu os efeitos desejados, vamos ter que encontrar outro. Vamos ver se da próxima acertamos. Se acertamos, bem, e nós todos cá vamos continuando a servir de cobaias, não? Podemos atingir 1 milhão de desempregados no final do ano. Pedro, é inevitável falar do Sporting, até porque entronca com a banca, não é? O Sporting... Exatamente, a banca apanhou aí teve outro revés. O que é que achou das eleições? Outra vez alguma confusão na contagem dos votos, é uma coisa que tem acontecido, e só amanhã saberemos quem será o novo presidente do Sporting. No entanto, tudo indica que será Bruno Carvalho. Bruno Carvalho. E devo dizer, eu acho que fui... Ainda hoje li um artigo de um jornalista, António Tadei, que dizia, desde o último presidente do povo, Sousa Sintra, ele dizia, desde Santana Lopes a Godinho Lopes, José Zé Roquete, desde a Coimbra, nenhum conseguiu acertar desportivamente, não correu bem. Eu assumo isso, pronto. Apesar de ter sido eleito, vamos assumir que eu fiz parte de um ciclo. E, portanto, Sousa Sintra foi o último popular e Bruno Carvalho agora é um candidato de ruptura. Porquê? Eu estive a ver os votos de 2011, 2013, ele em 2011 teve 36,15, agora foi aos 53 em número de votos. Ele foi buscar, de facto... Eu julgo que José Conceiro ficou com os que tinham sido Godinho Lopes, mais os Dias Ferreira... e um bocadinho de Sérgio Abrantes Mendes, que teve pouco. E Bruno Carvalho foi buscar os seus, os de Pedro Baltazar, e mais foi buscar os votos da mudança. As pessoas queriam, de facto, romper. O que é mais significativo, talvez, é que o número de votos
que os resultados mostram são falseados de algum modo, entre aspas, não são falseados porque é assim mesmo, mas os votantes pelas mais velhos... sim. Exatamente. E, portanto, Bruno Carvalho tem que ter muito mais, para conseguir este resultado, tem que ter muito mais pessoas a votar. Teve. Ele só o número, a percentagem dele, se cada sócio tivesse um voto, ia aos 59%. Exatamente. 60% praticamente. Portanto, ele é eleito com uma margem muito confortável. Resta saber agora, quer dizer, a ligação que se conhece dele em termos profissionais é a Fundação Aragão Pinto e mais umas coisas de vida privada. Portanto, ele é um mistério. Enquanto José Conceiro conhece a vida dele, Bruno Carvalho é um mistério. Agora, esperemos, olha, que ele tenha bom senso, que ele tenha, de facto, contactos com entidades financeiras estabelecidas, que ele saiba falar com a banca. Há aqui uma grande responsabilidade. Coitadas, as instituições financeiras estão fartas de segurar o Sporting, as que o têm feito. Aí não podem ser penalizadas por fazer e não fazer. Mas foram apanhadas aqui um pouco, quer dizer, ao terem a fama de estarem do lado de um candidato, ficam numa situação mais complicada. Mas eu acho que Bruno Carvalho, gostei de ver a reação dele na noite das eleições, nem euforias excessivas, pode ser, mas só posso fazer um voto, porque não o conheço. E acho que quase ninguém o conhece bem. Ouvimos hoje que é sobrinho, neto do Almirante Pinheiro de Azevedo, o tal caritável só fumaça, não é um homem sem medo, mas esperemos que Bruno Carvalho não seja só fumaça e de facto consiga ter sorte, porque o Sporting está numa situação, como já sabemos todos, muito periclitante. Coincidente com agora ele leva uma boa equipa, Augusto Inácio... Achou bem que o Godinho Lopes vendesse Volkswagen para pagar salários? Compreendi, mas devia ter feito isso só com acordo dos candidatos às eleições. Quando se está em eleições... Acha que é um mau começo ou um mau fim para Godinho Lopes? Não, nem digo que seja um mau fim. Eu acho que ele se calou, foi... Não o quero criticar. Eu acho que ele teve um tempo muito difícil, esforçou-se bastante. E olha, quem entra tem que se desenvicilhar. É assim a vida. Eu, quando fui eleito presidente do Sporting, tinha acabado de ser vendido o Figo, ou saído, nem foi vendido, chegou ao fim. O Figo, o Peixe, o Balakov, e tem que ser à procura. Temos nós, o Bruno Carvalho tem um bom staff na parte do futebol, o Inácio, o Virgílio, tudo. Tem nas modalidades, o Carlos Lopes, ele tem uma boa equipa. Ele agora tem que ter o meu amigo Jaime Soares, Presidente da Assembleia Geral, que é Presidente da Câmara de Poiares, o Bacelar Gouveia, Presidente do Conselho Fiscal. Espero que o Sporting comece um novo ciclo. Estava a precisar. O grande problema do Sporting... Acha que, como adepto... Eram são as intrigas dessas coisas todas. Das chamadas elites. Diga? Suportar uma equipa que não é candidata e muito provavelmente nos próximos anos dificilmente será candidata a ser ao campeonato, pode ser candidata à Europa, mas vai ser muito difícil. Acha que os adeptos vão conseguir fazer essa... Travessia no deserto? Travessia no deserto. É muito difícil. É muito difícil. E é muito difícil a dois níveis. Para já gerei essas expectativas, porque os adeptos, a bola não entra, começam aos gritos. Por muito... Eu aprendi isso no futebol. No futebol você pode fazer tudo bem feito, a gestão toda, as contas todas bem feitas. Se a bola não entra... Há problemas. Chamam nomes ao Presidente no fim do jogo. Não é o Presidente, chamam nomes a tudo, é quem estiver ao pé. Eu lembro-me, quer dizer, que é assim, para a bola não entrar ou a outra equipa marcar um gol no último minuto. Portanto, olha, preocupado hoje, estou também com a seleção amanhã. Porque acho que aquilo está muito difícil, considero muito triste não termos ganho em Israel, foi uma pena, e isso, não estarmos no Brasil é complicado. Portanto, vamos lá ver. E falar de coisas boas, foi muito bom o Cristiano Ronaldo ter lá ficado, tanta gente fala sobre o Ronaldo, e estar a dar o exemplo ali para dar coesão à equipe. Portanto, eu acho que Bruno Carvalho vai trazer uma injeção nos primeiros tempos de sangue novo, de otimismo, é o começo de um ciclo, e ele vai mobilizar ali as torcidas todas. E quanto à seleção, esperemos que Paulo Bento acerte. Faça um bom resultado. Amanhã. E pronto. Obrigado por ter estado. E quanto a Chipre, esperemos que a coisa fique por lá. Fico só por lá. Obrigado por ter estado neste CM Jornal. Até para a semana. Obrigado. João José tinha 16 anos quando desapareceu de Câmara de Lobos, na Madeira. O jovem adolescente saiu de casa, apanhou o autocarro para ir para